Estamos ao vivo agora e é com vocês o Web Rádio Estação da Luz. Pode começar. Boa tarde a todos os irmãos que estão aqui conectados conosco na Web Rádio Estação da Luz e também pelos canais virtuais do Grupo Persona de Teatro Espírita. É um prazer estarmos aqui novamente com essa programação que todos os sábados vem, né, estar aqui conosco, tentando levar para cada um de nós que estamos participando, os companheiros e companheiras que estão também conectados em suas casas através da Web Rádio e dos outros canais, deste momento em que nós trazemos à baila a discussão, a conversa, né, de conteúdos relativos à doutrina espírita, sobre o movimento espírita, enfim, sobre essa doutrina que ela é tão importante para cada um de nós nas nossas vivências diárias, né? Estamos aqui hoje com convidados muito especiais, convidados que tivemos o prazer de conhecer um pouco de seus trabalhos, de suas produções, e que hoje traremos todos juntos, né, a discussão e as reflexões acerca de um assunto, assim, que traz para nós considerações importantes dentro do nosso movimento e também da compreensão da doutrina que professamos. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que palpita os nossos corações, né, as nossas ideias, as nossas mentes, quando tratamos dele. Iremos falar sobre a influência da arte na evolução do espírito. Olha só que assunto bacana, não é, Kelly Dantas? É sim, meu amigo. Boa tarde a todos que estão conosco, boa tarde a vocês, convidados. E a gente já começa também agradecendo a seu Tavares, que sempre proporciona essas discussões a respeito da arte espírita. E sempre lembra do Persona, né, Marcelo, para estar aqui com ele, conversando sobre isso, por confiar no trabalho que a gente faz durante esses anos. E a gente já deixa aqui essa gratidão. E a gente está muito feliz em estar aqui participando, falando dessa importância da arte na evolução do espírito, e vamos aqui ouvir os nossos convidados, né, Marcelo, que a gente já estava aqui, olha, nos bastidores conversando, gente, a gente já sabe que vai ser um negócio muito legal, então, assim, todo mundo já conversando, conectado, e então, acho que vocês vão adorar. Então, manda seu comentário, que a nossa produção, olha aí, se eu Tavares hoje com produção, nossa produção vai mandar para a gente os comentários, a gente vai trazendo aqui, manda sua pergunta, que é para a gente enriquecer ainda mais esse nosso bate-papo, né, Marcelo? É verdade. Então, a gente, certamente hoje teremos aqui considerações e participações de companheiros que trabalham nessa questão a respeito do estudo sobre a arte espírita, sobre as obras que tratam da arte, à luz da doutrina espírita, à luz do entendimento de diversos irmãos espirituais que certamente trouxeram para nós considerações fundamentais para a nossa prática da arte no movimento espírita. Então, a gente gostaria de começar esse primeiro momento com a parte evangélica, né, a leitura evangélica do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e gostaria de convidar a nossa amiga Ana Denigres, né, para falar a respeito da passagem, fazer suas considerações. Dentro em breve já faremos as apresentações devidas, né, de nossa amiga e dos demais participantes. Ana. Boa tarde a todos. A nossa leitura de hoje, então, será do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. Item 4. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros, aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que o temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem dissensões,
mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Para deixar uns poucos comentários e não tirar o nosso tempo de debate, que é muito importante, né? Temos muito a falar. Eu acredito que esse trecho seja necessário para todos nós uma leitura diária, para que nós nos lembremos sempre que um dos desejos de Kardec é que nos tornássemos um oceano sem margens. Isso significa que todos devemos ser iguais. Todos fazemos parte de uma mesma raça, a raça humana, sem preconceitos, sem atitudes egoístas, com mais amor, com mais compreensão, pensando no outro como se fôssemos nós mesmos. Eu acho que o texto, por si só, já diz tudo aquilo que nós deveríamos refletir cotidianamente. É a base de nossa doutrina. E como falaremos de arte hoje, é o objetivo maior da arte, que é o encontro com o divino, olhando para dentro de nós e buscando o divino cada vez mais. Muito bem, Ana, obrigado pela leitura, pelas considerações, sempre bastante pertinentes aqui ao nosso tema, né, essa leitura evangélica. E, para dar prosseguimento, vamos fazer, né, como de praxe, a nossa prece. Eu posso fazer a prece, para a gente já, em seguida, iniciar diretamente o nosso assunto, tema de hoje. Bom, sim? Vamos fazer a nossa prece, nos concentrar, elevar os nossos pensamentos a Deus, tentando alcançar as esferas superiores e oferecendo ao nosso Pai e a Jesus, nosso Mestre, nossos melhores pensamentos, sempre voltados ao bem, à prática da caridade, do perdão, de todos os sentimentos benditos que encontram morada em nossos corações. E digamos assim: Jesus, Mestre amigo, que possamos, nesses breves instantes em que nos colocamos virtualmente ligados, possamos também unir os nossos corações, para que juntos consigamos nos irmanar nessa atmosfera bendita de amor, de harmonia e de paz. Que as nossas preces possam alcançar os mais diversos lugares, tanto nesse nosso plano material, como também nos planos espirituais, alcançando aqueles que sofrem, os que estão em agonia, os que estão em desespero, aqueles que se sentem esquecidos à margem da estrada. Possamos, Senhor, sobre o Teu comando e Tua orientação, colaborarmos nesta tarefa de socorro, de amparo e de instrução a todos os irmãos que se aproximam de nós. Que esse nosso momento de estudos, de conversas, de reflexões, sejam momentos de produção luminosa que se irradie em todas as direções. Ampara-nos agora e sempre, em nome de Deus. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos, meus amigos, companheiros que estão na Web Rádio, estão no YouTube, estão também no Facebook, acompanhando esse nosso momento aqui de estudos da nossa Web Rádio da Estação da Luz. Vamos, então, iniciar propriamente o nosso assunto, né? Hoje trazemos aqui 4 companheiros, né? Na verdade, 2 companheiros e 2 companheiras, amigos e amigas, que tivemos o prazer de conhecer, para tratarmos do assunto, a influência da arte na evolução do espírito. Olha só quanta coisa bacana tem para a gente falar, considerar, né? O quanto de referência, né, nós temos bibliográficas na produção espírita acerca dessas questões. Então, nós vamos, a partir de já, então, vamos introduzir, né, Kelly, apresentar os nossos irmãos e irmãs que estão aqui conosco. Temos aqui a presença do nosso irmão Orson Peter Carreira, Peter mesmo, né? Não é Orson? Orson Peter Peter. Você escolhe. Beleza, então. Orson Peter Carrara, nosso amigo, que é lá de Matão, uma cidade do interior de São Paulo, está aqui conosco. Ele é palestrante, ele é escritor, tem mais de 20 obras escritas, né, acerca das questões espíritas, é também um grande apoiador, ele se coloca como um grande apoiador
da arte praticada no movimento espírita, né? Em suas palestras ele costuma inserir atividades artísticas, a sua esposa também o ajuda, né? Me disseram, né, que ela é uma exímia cantora e também participa dos momentos em que ele se apresenta, em que ele profere as palestras. Também se considera o youtuber dos tempos de pandemia, não é, Orson? Porque tem produzido também bastante material acerca do movimento espírita, né, da doutrina espírita, dentro da realidade virtual. Então, a gente tem o nosso amigo Orson Peter Carreira, que vai trazer para nós considerações também pertinentes a esse tema geral, da influência da arte na evolução do espírito. A arte, de fato, influencia, né? Tem esse poder de influenciar o nosso crescimento espiritual, o nosso progresso espiritual. Também temos mais quem aqui na sala, Kelly, para falar conosco? Você vai falar dos meninos, vou falar das meninas, né? Então vamos lá, a gente também está com a Alessandra Trabuco, ela é de Matão também, né, e lá do interior de São Paulo, da mesma casa espírita, inclusive, que o nosso amigo Orson, trabalha na evangelização, tem levado a arte para a evangelização através de contações de história, é educadora, né, e então vamos também conversar aqui, sobre a arte na evangelização a partir da infância. Será que tem importância esse espírito eterno aí na infância, já ter contato com a arte? Com certeza, mas eu vou deixar ela para conversar, não eu. É verdade. Nós temos também aqui conosco nosso amigo Gutenberg Pascoal, né? Nosso amigo que trabalha com a linguagem da música, não é? Vai falar conosco a respeito das suas criações enquanto compositor, enquanto músico, enquanto cantor, e também na questão da evangelização e na participação e no uso da arte nos trabalhos da mocidade, né? Ele atualmente é diretor de unificação do 10º Conselho Espírita do Rio de Janeiro, né? O 10º CERJ, e com certeza vai trazer para nós assim, informações importantes também acerca de como a arte pode ser aplicada e quanto ela pode servir de referencial também para os estudos nas mocidades e no processo de evangelização. Ele atualmente ele é de Nova Iguaçu, cidade também do Rio de Janeiro, e vai estar conosco também tratando dessas questões. E temos mais a nossa quarta participante, Kelly, quem é? Por último, mas não menos especial, Ana de Nigres está aqui conosco. Ela é de Volta Redonda do Rio de Janeiro, do Grupo Espírita Luzeiros do Mestre, é artista plástica e uma grande estudiosa, especialista nas obras de Leon Denis. E também na obra, né, que tão querida por os artistas espíritas que precisa estudar, que precisa ler, que é o Espiritismo na Arte. E vai vir compartilhar conosco deste conhecimento. Eu já estou super ansiosa, porque quero saber de tudo. Olha só, tem um especialista em Leon Denis, gente, não é para qualquer um não, tá certo? Vocês fiquem ligados aí nessa live, porque vai arrebentar. E a gente vai conversar muito, vai saber sobre tudo que eles têm para acrescentar para a gente. Que maravilha que a gente tem hoje a tecnologia, podendo juntar amigos, olha, lá do Rio Grande do Norte, até São Paulo, Rio de Janeiro, todo mundo unido aqui, ó. Isso é um potencial maravilhoso que a gente aprendeu a utilizar agora nesse momento, que, embora isolados, olha, estamos todos juntos trabalhando aí no bem. Isso é que importa. É verdade, é verdade. Então a gente dá as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que foram devidamente apresentados aqui, só lembrando que a Casa Espírita da qual o nosso Orson faz parte é a Comunidade Espírita Caibar Schutter, né? Depois ele pode falar um pouco mais durante a sua fala sobre essas questões. Então, pessoal, a gente vai trazer cada um desses irmãos falando sobre as suas expertises, sobre seus conhecimentos, suas reflexões acerca do tema geral do nosso da nossa conversa aqui, e gostaríamos de antemão já dizer que todos podem participar, né, Kelly, trazendo as suas perguntas, as suas considerações, as suas reflexões, e o pessoal da técnica aqui vai passar para nós, para que mais à frente a gente possa compartilhar essas ideias e perguntas com os nossos irmãos aqui participantes, tá bom? Isso mesmo, manda as perguntas que é para alimentar o nosso bate-papo, né, Marcelo? E saber que vocês estão aí com a gente. É claro, exatamente. Então, a gente, primeiramente, convida o nosso irmão Orson Peter Carreira, né, nosso companheiro lá de Matão, para que possa começar a trabalhar conosco, suas falas iniciais. A gente combinou aqui, gente, da gente poder oferecer a cada um deles 10 minutos para que possam trazer as suas
colocações, né? É um tempo pequeno, mas, assim, é importante para que a gente possa ouvir todos eles, né? A gente vê aqui que tem muita coisa importante, muita coisa bacana, muitos saberes aqui que precisam ser compartilhados. Então, a gente dá as boas-vindas a todos, e agora, especialmente, nosso irmão Orson Peter Carreira. Seja bem-vindo, meu irmão. E a gente pode começar com essa pergunta a respeito do próprio tema inicial, né? Do nosso tema principal aqui, da influência da arte na evolução do espírito. Fala um pouco para nós sobre o que você entende sobre essa questão e também sobre a forma em que você considera que atua, né, em favor da arte como essa influência positiva para o progresso e crescimento do espírito humano. Espírito humano, desculpe. Seja bem-vindo, a palavra está com você, meu amigo. Boa tarde a todos, Marcelo e Kelly, prazer em conhecê-los, e o nosso Tavares, que está na retaguarda também. É o nosso primeiro contato visual, né? Estamos nos conhecendo agora, e para mim é uma honra imensa ter a presença aqui dos amigos Alessandra, Ana Denigres e também o nosso Gutenberg, criaturas muito especiais ao meu coração, pela dedicação desses amigos ao trabalho a que se dedicam, a que executam com tanta competência. Fico muito feliz e honrado com essa oportunidade. Quando o Tavares me enviou o convite, eu vibrei de alegria, de gratidão. Imediatamente pensei na Ana, e pensei no Guto, e pensei na Alessandra, e estamos aqui com imensa felicidade. Eu quero saudar a todos, inclusive os nossos amigos conectados. Eu já vi muita gente conhecida aí dando as boas-vindas. O nosso abraço a vocês todos. Que alegria nesta tarde de sábado. E, sem dúvida nenhuma, nós queremos dizer com muita alegria, com muita gratidão, da importância desse tema, a influência da arte na evolução do espírito. Porque a arte resume a própria vida. A vida é uma expressão contínua de arte, seja pela obra de Deus, tão bela, apresentada a todos nós de maneira tão variada, tão diversificada, para que aprendamos a admirar o belo, o bonito, a perfeição da obra de Deus, para a qual estamos caminhando. É uma caminhada longa, é uma caminhada repleta de desafios, de aprendizados continuados, mas, sem dúvida nenhuma, é uma caminhada de conquistas também, de felicidade. Este momento que estamos vivendo aqui significa uma conquista de felicidade, poder usar a tecnologia, poder usar esse encontro virtual de pessoas que estão a milhares de quilômetros e, no entanto, podem se ver, podem conversar, podem sentir o entusiasmo um do outro. Isso já é uma expressão artística da convivência social, desenvolvida através da inteligência, que nos trouxe esses instrumentos que hoje nos utilizamos com tanta constância e valorizando o ideal espírita. E, sem dúvida nenhuma, que a vida humana, o trecho trazido e lido pela nossa querida Ana, o trecho 11 daquele capítulo, o capítulo 11, perdão, falando sobre os deveres para com o próximo, de amarmos, a grande expressão do amor, já mostra a expressão conectada com a arte de viver, a arte de amar. E muitos são os instrumentos para que os filhos de Deus, nós, as suas criaturas, alcancemos esse ideal de enobrecimento, esse ideal de crescimento intelecto-moral. São muitos os instrumentos. Naturalmente que o próprio corpo que usamos na encarnação, os diversos corpos através das diversas encarnações, são alguns desses instrumentos. Ou, ao nos referir à presente encarnação, esta é uma ferramenta, este corpo é uma ferramenta de progresso. Mas, naturalmente, que é uma das ferramentas. Toda a nossa capacitação para viver, através do próprio corpo, através dos órgãos que compõem o corpo, os sistemas que aqui fazem o corpo funcionar, etc. Os órgãos e sistemas formam esse instrumento maravilhoso que é o corpo humano. Mas, claro que não é apenas o corpo, né? A própria família que formamos, onde nascemos, ainda que tenhamos sido abandonados pela família, mas não importa, a mãe que gerou o nosso corpo, a família que constituiu o nosso grupo de convívio, é outro instrumento.
A inteligência é um grande instrumento, a formação escolar, acadêmica, profissional, são instrumentos para que o espírito progrida. Mas, sem dúvida, além da natureza, com toda a sua beleza, trazendo a perfeição da obra artística de Deus, sem dúvida nenhuma, a arte também é um instrumento de evolução do espírito, para seu amadurecimento, para seu crescimento, e a inteligência humana, através dos milênios, através das experiências de convivência, através das experiências de conquistas, através das experiências todas que vivemos, desenvolveu as artes. A arte é uma expressão muito antiga. Nos povos primitivos, a arte já se apresentava, o que pode ser constatado através do tempo, através das pesquisas arqueológicas, de pinturas nas cavernas, de expressões culturais que atravessaram os milênios e foram pesquisadas através do tempo. A arte é fruto do desenvolvimento da inteligência e principalmente do desenvolvimento da sensibilidade. Esta capacidade de perceber e de sentir, de emocionar-se com o belo, com o bonito, com os anseios da alma. E essas conquistas nos apresentaram através do tempo, por exemplo, as artes visuais. Nós temos pintura, o desenho, as gravuras, a fotografia. Nós temos aí a nossa Ana, que é uma artista plástica. Naturalmente, quando for a vez dela de falar, ela vai se referir a esse talento, a esse gosto. São artes visuais. Mas temos também as artes, dentro das artes visuais, artes aplicadas em cerâmica, em vidros, com pinturas, com reflexos, com cores, não é mesmo? Tudo isso dentro de uma divisão, de uma mini divisão das artes visuais. Mas também temos a expressão magnífica das artes cênicas, o teatro, a dança, através da coreografia, o cinema, que arte maravilhosa que é o cinema, capaz de atingir a nossa intimidade com as vibrações de histórias, de dramas, de felicidades, de emoções. A TV também, com os shows, com as apresentações, as artes cênicas e, sem dúvida nenhuma, as artes musicais, ou a arte musical, que tanto nos encanta, esta audição que nos emociona. Outro dia estava ouvindo Beethoven, eu até chorei porque fiquei pensando, um compositor que é capaz de compor uma maravilha musical como esta, só pode estar em êxtase, de perceber esta vibração tão harmoniosa que desce do universo. Que coisa bonita, que coisa linda a arte musical através do ritmo, através da melodia, da própria harmonia que compõe a música. Os nossos músicos aí presentes poderão dizer mais sobre isso, né? Eu venho de uma família de músicos. Meu pai, meu avô, meus tios, meus primos tocavam na banda. Eu não tive oportunidade, banda de coreto, e eu aprendi a amar aqueles ritmos, aquelas marchas, aquelas marchinhas. Eu amei e amo aquelas músicas. Quando tem alguma tentativa de ficar triste, eu coloco banda para ouvir, porque parece que me recupero completamente ouvindo aquelas marchas e dobrados que eu ouvia na minha infância, nos ensaios da banda onde eu participava. Eu ia no ensaio. A banda saía pelas ruas da pequena cidade e eu caminhava atrás da banda, um garotinho de 6 anos de idade, caminhando e marchando atrás da banda, acompanhando os ritmos. A arte da música é capaz de nos sensibilizar. Allan Kardec colocou uma única pergunta em O Livro dos Espíritos. É a 251. Os espíritos são sensíveis à música? E o espírito responde, queremos referir-vos à vossa música, não é mesmo? Dizendo da grandiosidade da música nos planos superiores aos nossos estágios. Extrapolando essa noção ainda pequena que temos da música no estágio que estamos. Mas se no estágio que estamos, a música é capaz de nos sensibilizar tanto, o que não nos aguarda posteriormente? Que coisa bonita, que coisa maravilhosa pensar nessa expressão que adentra a nossa sensibilidade
que é capaz de nos sensibilizar às lágrimas. Tudo isso nos faz valorizar essa conquista humana. O que não dizer, então, da arte fonética, ou das artes fonéticas? O canto dos corais, o canto individual, mas também a poesia declamada, a narração de um poema ou a oratória. Grandes palestrantes, mestres em se dirigir ao povo, em falar, conquistando o público com a sua maneira peculiar de falar, com a sua sensibilidade. São as artes humanas. E agora podemos acrescentar também as artes virtuais. A Cátia Alessandra, de Pedreira, São Paulo, que está nos acompanhando, tem nos sensibilizado de euforia, de contentamento, ao produzir os nossos pequenos clipes, que têm sido colocados no canal de YouTube do grupo musical Amigos do Bem, da qual a minha esposa Neuza faz parte, ela que gosta de cantar, foi se aventurar, foi tomar aula de canto e agora tem se dedicado, tenho incluído em minhas palestras a Neuza cantando. Então, são as artes que engrandecem o sentimento. Por todas essas razões, o nosso coração brilha de entusiasmo e gratidão ao nos referirmos nessa importância capital da arte na evolução do espírito. Porque sensibilizando o nosso coração, a arte nos faz progredir, amadurecer. Muito obrigado, meus amigos. Ok, meu amigo Orson, obrigado pelas suas considerações iniciais, obrigado pelas suas colocações que traz para nós desde já, né, reflexões assim importantes para que a gente já vá pensando, né, em como a gente ir progredindo nessa entrevista, nessa nossa conversa aqui. E eu passo então a palavra para a Kelly para chamar a nossa próxima companheira que falará sobre a sua expertise acerca do tema geral. Oi, gente, eu leio de novo. Quero também agradecer pelas palavras iniciais de Orson, foi excelente, né? Já com certeza aí trazendo para vocês muitas perguntas. Então, tragam as perguntas. Olha aí, já temos perguntas, então guarda as perguntas aí, produção. Seu Tavares, guarda aí as perguntas para a gente fazer no final e aí a gente alimenta ainda mais. Mas agora nós vamos receber Ana de Nigres para falar justamente sobre a sua experiência como artista plástica, a sua experiência, inclusive, com os estudos sobre as obras de Leon Denis. E então, por favor, Ana, sem mais delongas, já vamos e queremos muito lhe escutar e ouvir tudo que você nos trouxe nessa tarde. Olá a todos. Nossa, falar de arte é um prazer, né? Falar de Leon Denis nem se fala, né, Orson, meu amigo? Muito bem. Teríamos tanto a falar, mas nosso tempo é restrito e temos ainda os nossos amigos, né, que falarão. Nós não podemos nos esquecer do seguinte: o Orson falou que a vida é arte, a vida é expressão, a arte é a expressão da vida, a vida expressa a arte, mas deixa eu tirar a luminosidade aqui um pouquinho para não atrapalhar a todos. Eu preciso fazer uma costura interessante, e essa costura, curiosamente, está no livro O Espiritismo na Arte, um livro que eu considero pequeno em tamanho e extremamente grande em sabedoria e conhecimento. Existem alguns detalhes ali que a pessoa ligada à ciência descobre com muita surpresa a costura perfeita que Leon Denis fez entre ciência e arte. Num primeiro momento, Leon Denis fala no livro Espiritismo na Arte que é muito curioso e muitas pessoas questionam e perguntam. Aliás, quem fala isso é o espírito, o esteta. E ele diz assim, que na realidade, por que será que existem tantas pessoas de gênio, pessoas geniais,
como Chopin, como Mozart, como Beethoven e como muitos outros que nós vemos no nosso cotidiano, que têm uma vida profundamente desequilibrada, muitas vezes emocionalmente, mentalmente, né? E levam uma vida de uma maneira tão desequilibrada e são homens de gênio. Então, o espírito esteta diz o seguinte no livro Espiritismo na Arte, que o influxo através da inspiração divina pode ser prejudicial em nível atômico. Olha que interessante. Ele se refere não àquilo que normalmente a gente encontra quando uma pessoa fala de arte, ela fala nas vibrações e fica uma coisa muito genérica, não fica uma coisa com respaldo científico. E ele ali, há tantos e tantos anos atrás, o livro Espiritismo na Arte tem 100 anos, tem um século, né? E ele nos fala de uma alteração em nível atômico. Só para situar o nosso ouvinte, né? Agora, o nosso companheiro, aquele que nos assiste, em um pingo de caneta Bic no papel, existem 6 sextilhões de átomos. Quem dirá no nosso corpo? Nosso corpo tem 37 trilhões de células. Imaginem só um influxo de inspiração afetar todos os átomos que compõem a nossa matéria. Então, são informações científicas e mais. Ele nos fala, por exemplo, da grande influência que a música tem em nossos perispíritos, né? Como que a música plasma em nossos perispíritos determinado padrão, porque isso é extremamente importante na casa espírita. E eu já vi até aqui nas perguntas, e com certeza os amigos vão fazer, o amigo José Vieira Júnior perguntando qual seria o valor da arte espírita no centro espírita, e eu já me antecipo e falo total. Pois se há uma interferência tão grande em termos perispiríticos e físicos e até atômicos, a importância é grande demais. E nós deveríamos, como somos uma tríade, nós somos uma união entre ciência, entre religião, entre filosofia, estudarmos com mais afinco a influência da música e utilizarmos a música e a arte no geral. A arte em si, como um fator preponderante até para trazer serenidade àquelas almas que nos procuram com desequilíbrios, com ansiedade. Nós vivemos um momento de profunda ansiedade. Já se trouxe à baila, à tona, o que seria de nossa quarentena tão prolongada se não fosse a arte? Porque isso que nós fazemos agora, nesse momento, é arte. Nós estamos através de imagem, nós estamos através de som, penetrando nos lares de todos. Isso é arte. Nós usamos um subterfúgio, uma mídia, que é utilizada para a arte. Cinema, como Orson bem lembrou, e todas as artes. Leon Denis tem um trecho, para finalizar e não tomar muito tempo, e com certeza nós vamos responder muitas questões. Leon Denis tem um trecho que finaliza o livro que fala assim: essa palavra arte quase mágica significa irradiações que provêm de um campo supracósmico. Olha que interessante. Essa irradiação mantém em nosso mundo a luz, a grandeza, a força, a beleza, a bondade que emanam do foco que forma o centro do campo fluídico divino. A arte é, portanto, um dos meios de se sentir a grandeza de Deus. E em muitos trechos do livro, Leon Denis nos fala que a música é a voz dos céus profundos. Então, olha a importância, queridos amigos, queridos companheiros de messe, de caminhada. Eu teria tanto a falar,
Só para finalizar a minha fala, levando um pouquinho para o meu lado como artista plástica, eu também vivi de música há muitos anos, fui professora de música clássica, toquei, mas só para trazer uma informação acerca de artes plásticas, né, que eu executo até hoje, há muitos anos atrás, no final da vida, Van Gogh, que é extremamente conhecido, foi internado por um ano num sanatório. Nesse um ano, ele fez a obra conhecida como Noite Estrelada. Foi extremamente criticada, como tudo, ele não vendeu quase nada, ele vendeu um único quadro a vida inteira. Aliás, isso é um consolo tremendo para a gente que pinta e quando não consegue vender. E Noite Estrelada foi criticado pela visão que ele teve do céu, com um turbilhonamento, né? Pois bem, muitos e muitos e muitos anos depois, eu vou dizer para vocês até o nome do físico, né? O físico Andrei Kolmogorov cria a teoria do fluxo turbulento, que é como a energia se comporta, a turbulência de onda, luminescência, a turbulência de cascata. Isso foi comprovado com as imagens do Hubble, quando ele analisa as galáxias nebulosas e como se comporta a energia. Foi exatamente o que ele pintou. É ou não é um foco de inspiração divina? É com essas palavras, então, eu entrego para os meus colegas. Ok, amiga Ana, obrigado pelas suas colocações. Venha se somar às demais colocadas pelo nosso Orson e nesse nosso grande caldo aqui que nós temos para poder dar continuidade logo em seguida à exposição dos nossos irmãos à questão das respostas, né, das perguntas colocadas já temos aqui perguntas colocadas pelos nossos internautas aqui participando junto conosco. Nosso irmão Tavares está compilando aí para a gente poder abrir a nossa conversa propriamente dita após esses momentos de exposições iniciais. Então, a gente chama logo em seguida o nosso irmão Gutenberg, né, Gutenberg, que vai falar conosco a respeito de algumas questões importantes, né, questões importantes relativas à sua prática artística, né, ele é músico, cantor, trabalha com a música, já soube aqui que ele tem trabalhos muito importantes dentro do movimento espírita fluminense, né, lá no Rio de Janeiro, no estado do Rio, e gostaria de saber, meu amigo, dentro dessa perspectiva da influência da arte na evolução do espírito, como é que foi esse seu trabalho? Você poderia compartilhar conosco também a respeito das suas impressões acerca do emprego da arte, né, da sua arte, no caso especificamente, dentro da questão da influência, né, que ela teve junto aos evangelizandos, junto às mocidades, aos jovens, enfim, conta para nós essa sua experiência e fica com você a palavra aí por 10 minutos, fique à vontade. Boa tarde, meus amigos, é uma alegria a gente estar aqui hoje nessa tarde, com esse papo tão gostoso. Eu queria responder essa questão sobre a influência da arte, cantando um trechinho de uma música de um amigo querido. Já que a gente está teorizando, vamos botar um pouquinho de prática aqui, uma apimentadazinha no nosso bate-papo, com uma música do Luiz Antônio Mileco, que fala sobre a influência da música e como nós também somos música. Ela diz assim, ó: você é uma canção que Deus canta, Ele quis compor você. Você é uma canção que Deus canta, Ele gostou de compor você. Ninguém traz o seu sorriso, sua voz, seu tom, seu jeito. Ninguém tem seu coração que só palpita no seu peito, do poeta do infinito. Você é perfeito verso, rima rica que faltava no poema do universo. Rima rica que faltava no poema do universo. Você é uma canção que Deus canta, Ele quis compor você.
Você é uma canção que Deus canta, Ele gostou de compor você. Ele gostou de compor você. Ele gostou de compor você. Nessa perspectiva, então, nós somos música. Os nossos órgãos vibram, as nossas células vibram, os átomos que nos compõem vibram, cada um no seu tom, no seu ritmo, produzindo cores e sons dos mais diversos. Então, nós somos uma harmonia musical na medida em que cada um desses instrumentos que somos nós, que compõem o nosso corpo, o nosso perispírito, a nossa alma, estamos afinados. A musicoterapia, que já é uma ciência acadêmica desde 1944, aponta-nos uma série de teorias importantes relacionando a cura dos males físicos, dos males da alma, com as notas musicais, com os instrumentos musicais, com os ritmos. Então, esse é um ponto que a gente já não discute. A música exerce uma influência sobre o espírito, sobre o ser humano? Sim. Como? E aí os estudos se desdobram. No nosso campo do espiritismo, nós vamos encontrar importantes referenciais. Leon Denis, que já foi citado pelos companheiros, é uma máxima dentro do nosso debate sobre a influência da arte, da música, da poesia, do teatro, da dança nas nossas vidas. Nós vamos encontrar também um diálogo muito curioso, muito interessante, de Allan Kardec, quando numa das experiências mediúnicas, o maestro Rossini é indagado sobre essa questão. Para vocês terem uma ideia, então, da complexidade do assunto, o grande maestro Giacomo Rossini responde da seguinte forma: o grande Rossini não está preparado para essa resposta. Vou me retirar, estudar o tema e volto para dar respostas mais assertivas, mais coerentes. Vejam vocês a seriedade desse tema, da influência da música nas nossas vidas. E a gente, às vezes, não dá tanta importância. Ouvimos qualquer rádio, ouvimos qualquer música, muitas vezes não prestamos atenção com a nossa consciência do que está tocando no rádio, do que está tocando na trilha sonora da televisão, sobretudo músicas de outros idiomas que a gente não tem ideia do que estão traduzindo. Mas as palavras têm força, as palavras são envolvidas em energia, e cada nota musical, cada palavra, cada entonação vai provocar um efeito diferente em nós. Se nós ficarmos expostos, por exemplo, à batida de um surdo de marcação, de uma escola de samba, nós vamos sentindo que aquelas notas, aquelas vibrações vão proporcionar em nós um sentimento X. Se nós estamos envoltos na música de uma harpa, que toca as nossas fibras da alma de um outro jeito, as emoções serão Y. Cada um de nós vai poder viver a sua experiência musical de um jeito diferente, de um jeito apropriado. Mas é verdade que alguns instrumentos produzem notas curativas, produzem notas calmantes. E é muito fácil de ver isso na prática. Se você tiver com insônia, por exemplo, será impossível você alcançar um momento de pacificação ouvindo antes de dormir um samba enredo ou um rock pesado. Não é óbvio? Não parece óbvio isso? E se você estiver, então, buscando um momento de pacificação, de tranquilidade, se você ouve um coral entoando canções mais doces, se você ouve um piano, um violino, uma harpa, esses instrumentos já vão te tocar de um jeito diferente. Isso porque cada nota musical pode ser medida matematicamente. É nessa mesma linha que nós vamos encontrar confirmações científicas dos tratados de Mozart, que estimulam o nosso senso matemático, estimulam a nossa competência para fazermos conta. No campo da evangelização, que nós lidamos já há muitos anos, do trabalho da Comerge, desde a nossa infância, a Comerge é um trabalho que nós temos aqui no Rio de Janeiro, que envolve 21 núcleos em todo o estado e engloba aproximadamente 5.000 jovens participando desses 21 núcleos. Nesse trabalho, nós lidamos muito com a arte. Em todos os momentos da Comerge, os estudos são entremeados, são sortidos com arte espírita, arte de boa qualidade, músicas que traduzem o bem e o belo. Então, ensinar alguém, por exemplo, vamos trazer para a nossa prática diária, ensinar ou dizer para alguém, seja feliz, sorria, deixe de tristeza. Um discurso é muito importante. Como eu disse, as palavras são ricas de significado.
e entoadas com emoção e amor, vão tocar no coração. Mas percebam, por exemplo, se você canta para alguém que está triste, sem nenhuma matemática nas palavras, sem nenhum intelecto tomando parte disso, apenas entregando o sentimento à pessoa. Observem esse trechinho de música. Deixe de chorar, volte a sorrir, você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Falar de forma musicada é um jeito especial de tocar o coração das pessoas. A infância e a juventude, sobretudo, são dois momentos, na infância e na juventude, em que o espírito está no seu momento encarnatório, ainda bebendo em fontes que vão lhe saciar sobremaneira a alma que chega à sua encarnação atual. São momentos onde o ensino das línguas, o ensino das artes, são muito bem aceitos pelo pensamento, pelo cérebro infantil. Então, a utilização da arte nessas duas etapas da vida são de suma importância. Eu gostaria de encerrar a minha fala lendo para vocês um pequeno trecho que está no livro O Espiritismo na Arte. Diz assim: no entanto, para que a alma se desenvolva e desabroche no êxtase das alegrias superiores, é bom que a harmonia venha se juntar à palavra e ao estilo. É preciso que a música venha a abrir para a inteligência os caminhos que levam à compreensão das leis divinas, a posse da eterna beleza. A influência da música é imensa e, segundo os indivíduos, reveste-se das mais diferentes formas. Os sons graves e profundos agem sobre nós de tal maneira que o melhor de nós mesmos se exterioriza. A alma se desprende e sobe até as fontes vivas da inspiração. O som dos grandes órgãos e os cantos sacros produzem em mim impressões ainda mais profundas. Durante os momentos que posso ouvir boa música, o poder da arte abre para o meu benefício o domínio dos tesouros escondidos das mais belas faculdades psíquicas, para em seguida deixar-me recair pesadamente na corrente habitual do pensamento e da vida. Na Terra, é pelo pensamento oral ou escrito que se comunica a fé e que se instruem os homens. Porém, no espaço, nos dizem os nossos guias, a música é a expressão sublime do pensamento divino. Dessa forma, eu agradeço o carinho dos corações amigos, chamo de volta para a tela os meus companheiros para que continuemos nesse debate gostoso, desejando que essa paz que nos envolve continue no nosso ambiente. Olha só que bacana, que bacana. Obrigado, Gutenberg. Obrigado mesmo, né? Vocês falaram aí no início sobre a questão de terem, você e Ana, terem experiência com o Coromerge, não é isso? Os corais aí do Rio de Janeiro. Eu também, eu participei, o meu início de participação no movimento espírita foi no Rio de Janeiro, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. E eu participei começando na arte espírita, no movimento espírita, através de um coral também, que é o Coresc, o Coral Espírita lá de Santa Cruz. Coresc está ativo até hoje, muito firme. Até hoje. A nossa amiga Carla Giori, uma amiga nossa que desde aquela época já era regente, a maestrina do nosso coral. Falo nosso porque ainda me considero do grupo, viu? E, assim, fico feliz em saber que vocês têm experiência e trabalhos aí nessa questão do canto coral aí no movimento espírita do Rio de Janeiro. Parabéns. E parabéns também pelas suas colocações. É muito interessante. Quem tiver a possibilidade, pessoal, de ter contato com esses escritos aí do espírito Rossini a respeito da música, é fabuloso, realmente é fabuloso, né, Gutenberg? Ele fala sobre a questão da harmonia, coloca outros caracteres do que ele entende por harmonia, não somente a questão harmônica derivada do entendimento técnico. Então, ele faz uma somatória de
de colocações que faz com que a gente compreenda o poder que a arte, no caso a música, né, o poder que a música tem de penetração e de vibração dentro das nossas almas. Obrigado mesmo pelas colocações. Elinha, com você. Também agradeço, foi excelente. E realmente, né, quando a gente vem, palavras são maravilhosas, elas nos encantam muito, nos dizem tanto, mas quando vem a linguagem artística, ela toca, que mexe no bichinho que já mordeu a gente outrora, e mexe diferente, né? E agora nós vamos convidar a Alessandra para conversar conosco, né? Disponibilizamos aí esse tempo de 10 minutos para que você fale sobre suas experiências a respeito da evangelização infantil, com a arte, levando a arte para a evangelização infantil, através das contações de história. Então, estou curiosa para conhecer um pouco mais do seu trabalho, eu tenho certeza que quem está aqui também. Então, com você, minha amiga, pode começar. Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer ao meu amigo Orson pelo convite e estar aqui participando desse bate-papo com pessoas maravilhosas. Bom, eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Sou educadora, tenho um pouco mais de 20 anos já, e como educadora a gente sabe que não tem como educar sem relacionar a arte, né? A educação é uma arte e essa busca do conhecimento para a gente levar ao envolvimento das crianças na educação, todo esse processo é parte da nossa busca, né, desse amor à profissão e esse envolvimento e a influência, né, a influência da arte no espiritismo. Eu tenho essa experiência como, para mim, ela me influenciou como educadora a conhecer o espiritismo, sendo convidada a participar dos encontros espíritas, auxiliando um grupo maravilhoso de educadora. Eu pude conhecer pessoas maravilhosas, né? A Rita, a Pio, a Silvana, a Vânia, a Sandra, entre outros aqui. Se eu for, tenho medo de esquecer de alguns, mas Deus apresenta sempre pessoas maravilhosas que nos impulsionam a melhorar, né, como profissional. E isso foi uma influência. O Espiritismo teve essa influência na minha vida. E poder estar auxiliando esse grupo que me fez buscar, né, o conhecimento da doutrina espírita, me ajudar em poder desenvolver meu trabalho, auxiliando essa sala de crianças pequenas, né, crianças bem pequenas ainda, lá na nossa comunidade, Caibaixuta, onde hoje eu auxilio, uma sala de jardim 1. Lá nós trabalhamos já com crianças desde de 4 meses até a mocidade. E eu tenho o prazer de ajudar, de auxiliar nessa sala de 2 anos. E não tem como a gente separar a arte. Com licença. É um poderoso instrumento. Com licença. Minha amiga Alessandra. Oi? Desculpa te interromper, Alessandra. É porque o seu áudio está muito baixo. Tem como você falar um pouquinho mais próximo, tentar aumentar aí? A gente tem companheiros falando que não estão conseguindo te ouvir direito. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Melhorou? Pois não, desculpa te interromper, tá bom? Melhorou? Então, obrigado. Como eu estava falando, tá joia? Como eu estava dizendo, né? Essa influência do espiritismo
na arte, na questão da evangelização, é uma ferramenta poderosa, né? Onde o educador busca, tem essa ferramenta para influenciar essas crianças nesse trabalho, levando ao esse processo de evolução do espírito, através da arte, através da música, das contações de histórias, através desse instrumento que nós chegamos até a criança, envolvê-los, e esse trabalho de amor, né? O importante nisso tudo não é nem a questão da formação pessoal, mas sim o amor, a vontade, a busca do conhecimento, do evangelizador. Então, eu tenho há pouco tempo, já tem 2 anos que eu estou auxiliando na comunidade, e tem sido para mim um processo de evolução também, né? Não só auxiliando as crianças, mas na minha própria evolução como na doutrina, né? No conhecimento do nosso querido Mestre Jesus, nosso amado Mestre Jesus. É isso que eu tenho para falar um pouquinho. Acho que eu fui rápida, mas vou deixar o espaço para essas pessoas maravilhosas que nos estão aqui, a Ana, o Temero, o Orson, a Kelly, prazer de conhecer a Marcela também. Ai, boa tarde. Oh, que bom, gente. Obrigada, Alessandra, por partilhar da sua experiência, né? E isso é muito bacana, porque para quem está começando a querer entender, trabalhar com arte, para quem está se interessando pela evangelização, escutar assim como é que pode, né? Como é que dá esse primeiro passo. Isso é legal porque incentiva também, né? E a gente precisa multiplicar. Agora nós vamos começar com a nossa rodada de perguntas. E a gente já recebeu algumas aqui pelo WhatsApp, amigos nossos dos nossos grupos já começaram a fomentar aqui também, e também tem as perguntas do Facebook. Então, vocês que estão aí conosco, essa é a oportunidade. Mandem as perguntas que o seu Tavares vai colocando aqui na tela. Eu queria começar, Marcelo, com uma pergunta para o nosso amigo Orson, e que eu queria assim, como ele é palestrante espírita, que caminha em várias casas, né, faz esse caminho aí entre tantos amigos queridos, eu queria saber dele assim, como é que ele enxerga o engajamento do movimento espírita, das casas espíritas, como é que está sendo essa abertura nas casas espíritas para o trabalho com a arte espírita? Olha, eu penso que nós vivemos um momento muito peculiar, porque a arte está tendo bastante aceitação. Eu também vim, como Gutenberg citou, de uma infância onde o teatro e a música foram bastante utilizados. Na minha época de evangelização infantil, o nosso condutor, ele usava muito a música e o teatro, e também com a mocidade. Então, eu cresci no meio disso. Agora, por outro lado, atualmente, existem casas que proíbem o uso de música, mas são mínimas, vamos dizer que 1 em 100, mas existem grupos que não admitem a música. E existem outros que se confundem no uso da arte, por exemplo. Então, ocupam um tempo excessivo da arte, dentro daquele espaço, querem misturar a arte com a palestra, e quando mistura a arte com a palestra, é preciso ter o bom senso de fazer uma distribuição da carga horária. Ou se faz uma apresentação exclusiva de arte, ou se faz uma apresentação de oratória, de palestra, de estudos, com um espaço pequeno antecedendo ou concluindo a exposição doutrinária. Há que haver um equilíbrio, um bom senso nisso. Mas existem equívocos no exagero de arte, que fica muito tempo ocupando a arte, para depois ainda ter a palestra.
Isso cansa o público, né? Então é preciso saber fazer essa dosagem. Mas eu vejo com muito otimismo, com muita alegria, a inserção, o interesse, o aproveitamento e o uso da arte no movimento espírita atual, como venho vendo desde a minha infância. Mas encontramos, por viajar bastante, encontramos casos de casas que proíbem, de casas que não aceitam, mas são pouquíssimas, mínimas, mas existem. Ai, olha, já volta, seu Tavares. Oi. Tavares, devolve o barulho. Tavares. O Tavares está distraído. Opa, pronto. Eu achei interessante essa colocação, porque realmente a gente ainda depara mesmo com algumas casas espíritas com um pouco mais de resistência para a arte, mas que bom também, fico muito feliz em saber que cada vez mais esse trabalho vem sendo levado a sério. Eu gostei de uma parte que você colocou quando você diz assim, e eu disse, chamando já de você, viu, porque eu já sou íntima, eu sou dessas, viu? Claro. Mas, assim, eu gostei quando você colocou que, às vezes, coloca a arte, depois coloca a palestra e cansa o público. Eu achei que isso foi muito importante, porque a gente precisa compreender que o trabalho artístico espírita, ele é um trabalho doutrinário. Então, não tem que colocar... sempre parece que a palestra precisa estar presente para que venha complementar o ensino. Não. Eu achei excelente essa colocação, porque cada coisa no seu horário, a gente termina atingindo os públicos de maneira muito mais satisfatória, né? E aí a gente colocando a atividade de arte espírita como principal, entre aspas, né, naquele momento, é excelente, porque ela é doutrinária, né? A arte espírita, um teatro, ou uma apresentação de dança, ou um sarau de poesias com músicas, é doutrinário. Nós estamos também levando mensagens, afagando os corações, levando a caridade, a paz, os ensinos doutrinários e os ensinos do Cristo através da arte. Marcelo, agora, qual é a próxima pergunta? Então, Tavares? Opa, vamos aí. Deixa todo mundo, seu Tavares. Deixa todo mundo, deixa todo mundo. Todo mundo se vê. Assim que a gente fica assim, nesse ver é melhor. A roda de conversa. Agora, deixa eu sair, porque aí o Gutenberg entra, e eu fico aqui só na retaguarda. Eu vou colocar o querido, sem problema. Chama o Gutenberg, que eu acho que a próxima pergunta, eu acho que até é de interesse dele aqui. Olha aí. Eu gostaria de endereçar ele aqui primeiramente e também abrir em seguida para a consideração dos demais também, né? Da nossa Ana, da Alessandra e do Orson. Gutenberg, chegou aqui uma pergunta para nós, que eu acho que é bem a tua praia aqui, a respeito da música espírita, né? Deixa eu só verificar aqui com a pergunta exata. É o seguinte, a nossa amiga Júlia, lá de Afogados, pergunta: um dia a música será feita por todos os centros espíritas? O que você acha? É importante que todos os centros façam? E, enfim, como é que você pensa essa questão? Bem, eu acho que essa questão está bem conectada com a anterior, né? E eu me lembro de Leopoldo Machado, porque essa pergunta que a companheira faz, o Leopoldo Machado, todo mundo já conhece, é uma personalidade do nosso movimento espírita, responsável pela unificação do nosso movimento. Leopoldo, aqui no Rio de Janeiro e em muitas partes do Brasil, é o responsável pela fundação de muitas instituições, entidades federativas, e ele, em 1944, ele resolveu fazer essa pergunta para as personalidades espíritas da época, Carlos Embaçaí, Antônio de Lima, uma série de personalidades do movimento espírita. E isso acabou virando um livro, chamado Um Inquérito Original. Hoje, raramente, a gente encontra essa obra, eu, graças a Deus, a tenho. É um livreto, um opúsculo, mas riquíssimo. E ele perguntava isso: tem cabimento a música no movimento espírita? E as respostas, elas foram contundentes, umas absolutamente favoráveis e outras mesmo dizendo o contrário, que música não cabia no centro espírita. O centro espírita é uma coisa muito séria e que a música de câmara, ela inflamava mais do que estimulava os estudos. Mas o que eu quero chamar a atenção com isso é que essa discussão, ela já está muito antiga. E me impressiona nos dias atuais ainda ver
companheiros que dirigem instituições, dirigem casas espíritas, federativas, terem um olhar cauteloso com relação à arte. A arte é uma ferramenta pedagógica. A arte é utilizada em todos os meios educacionais. E o espiritismo é uma doutrina eminentemente de educação. O espiritismo, segundo Emmanuel, é a faculdade da alma. Como não usar a arte para ensinar? Como não se empregar o teatro? Eu hoje não me recordo de alguns capítulos do livro Nosso Lar, que é tão batido no movimento, mas eu me recordo de uma das primeiras comerges que eu fui, há 30 e poucos anos atrás, vejam vocês, de uma peça de teatro onde o Nosso Lar foi representado. E lá estava o Clarencio, André Luiz, Lísias. Eu me recordo daquela peça de teatro como se fosse hoje. Então, se um dirigente espírita quer ter êxito na sua instituição, quer que a sua casa espírita bombe, como dizem os jovens, ele precisa se abrir o seu coração. E, para isso, eles não precisam acreditar em mim, nem no Marcelo, nem na Ana, ninguém. Eles precisam só estudar um pouquinho. Porque se formos em busca dessas informações lá no Obras Póstumas, nós vamos encontrar ali um debate firme dizendo que existe uma música espírita, que a música espírita ela será recheada pelas delícias que a doutrina traz. A música será sublimada. Isso está explicado no livro Obras Póstumas. E também explicado em Leon Denis, no Espiritismo na Arte. Então não tem que hoje ter medo. E eu queria só terminar dizendo de uma outra preocupação que eu tenho com essa história de toquem uma musiquinha antes da palestra. Isso é muito preocupante. Não existe mais isso. Isso é um conceito extremamente ultrapassado. Chama os jovens lá, chama as criancinhas do terceiro ciclo para fazer um jogralzinho para encher a linguiça para o expositor. De maneira nenhuma. Isso é um paradigma que a gente precisa mudar. Que hora que vai começar o evento? O evento vai começar na hora em que o músico começar a tocar. Em seguida, nós vamos ter o jogral das crianças da evangelização. Depois vamos ter aquela senhora veterana da casa declamando uma poesia. E a quarta atividade é o expositor espírita. E lá no final, não é enquanto o povo está indo embora que se toca mais uma musiquinha, não. De acabar, vai ter mais uma apresentação musical do coral da casa ou do coral vizinho, e aí depois o evento vai ser encerrado. Então, o corpo de trabalho, o projeto pedagógico ou doutrinário que a casa precisa implementar, deve dar atenção a todas essas etapas. E a arte não é um espacinho para encher linguiça para esperar os expositor. Não, a arte faz parte desse contexto pedagógico doutrinário que deve compor, então, todo esse cenário da educação espírita. Muito bem. No meu entendimento. O meu também. Kelly, com você. Ai, meu Deus, eu estou aqui, ó, vibrando aqui, estava aqui, porque eu acho que é esse o caminho que a gente precisa realmente perseguir. E eu acho que o caminho excelente para que o artista espírita consiga ter este lugar dentro do movimento espírita, da seriedade dos estudos e tudo mais, cabe aos grupos, cabe ao artista estar estudando, né, estar se qualificando também tecnicamente, para que a sua arte realmente faça um serviço para a doutrina espírita e não de serviço. Falando nisso, eu peguei um gancho aqui da fala da Ana, que ela colocou as questões espirituais e emocionais, às vezes, que a influência da arte no nosso ser, né, mexe com todas as nossas células, com os nossos átomos, e isso foi muito interessante, porque você nos trouxe um exemplo de que isso pode nos levar, às vezes, a um desequilíbrio. E aí eu coloco para você a pergunta da seguinte forma, e de que maneira isso pode trazer um equilíbrio? E qual a importância, por exemplo, desse artista estar equilibrado espiritualmente e equilibrado emocionalmente, dessa organização do artista, para que ele possa, aí sim, produzir obras e levar
boas mensagens dentro da codificação, ou até pode ser que alguém esteja aqui passando pelo nosso canal e de repente não seja um artista espírita, né, dentro da caixa, como a gente diz, mas que seja um artista do bem, né? Então, o que precisa? O que você acha que a gente precisa fazer, o que precisa o artista estar organizado emocionalmente, espiritualmente, e que influências boas são essas que podem nos vir, a ponto também de nos organizar? Bom, Kelly, minha querida, veja só. Eu tenho um amigo, aliás, hoje é aniversário dele, ele é radioamador. E ele sempre fala que você vai captar a frequência, obviamente, no canal que você estiver aberto. Isso é uma coisa até óbvia, né? Então, se eu sou um homem de bem, se eu vibro no bem, né? Também não é uma vacina tipo totipotente, como diríamos na ciência. Eu não estou vacinada por eu ser uma pessoa de bem. Pelo contrário, o que nós vemos é que uma árvore carregada leva mais pedrada do que... Lembra da parábola da figueira seca, né? Então, uma árvore carregada leva mais pedrada. Bom, podemos pensar até no filósofo Nietzsche. Quanto mais alto do topo, mais difícil fica, né? Mas eu vou na sua pergunta, e você perguntou dessa questão da ação da música, né? Kelly, nós somos crianças espirituais em termos de música. Se você deixar uma criança, ela vai comer só cachorro-quente, hambúrguer, batata frita e sorvete. Nós utilizamos a música dentro dos nossos gostos. Música é para ser utilizada como nós utilizamos a boa alimentação, pensada. Por quê? Porque a ação da música está diretamente ligada com a síntese de proteína. Nós temos 37 trilhões de células no corpo. Com raríssimas exceções, todas sintetizam proteína. Proteína é a base da vida. O Dr. Joel Sternheimer descobriu que na hora que uma proteína vai ser sintetizada no ribossomo, na hora em que ela vem carregando, o RNA mensageiro vem carregando ali o aminoácido para compor a proteína, ele tem um peso tão grande que ele se torna um comprimento de onda. Nesse momento, ele descobre que cada proteína sintetizada, na realidade, tem uma sequência melódica. E aí ele pensa do avesso. E se eu inserir uma música, eu vou provocar a síntese daquela proteína? Sim. Então ele descobre com espanto, por exemplo, que as melodias de Mozart estimulam a prolactina bovina e fazem as vacas dar mais leite, porque escutando determinadas músicas de Mozart, a proteína prolactina bovina é mais sintetizada. Então eu te digo, Kelly, será que a violência de determinadas pessoas não está ligada na linha melódica das canções que ela ouve, porque ela gosta e ela não sabe usar a música como um instrumento de aprimoramento, um instrumento de crescimento, mas um instrumento de fisiologia? É muito importante haver um estudo sério a respeito da música. Desculpem. Aquilo que Gutenberg falou, eu repito com certeza, a música tem que ter um papel protagonista na casa espírita, e não um papel lounge, tipo de música de fundo de elevador, ou, sabe aquela música que você vai no barzinho e que ela está tocando, você nem está escutando direito? É isso que acontece em muitas casas com relação à música. A música tem um papel secundário e ela deveria ter um papel prioritário. Nós devemos entender o seguinte, uma das bases, um dos pilares da nossa doutrina é o conhecimento. A literatura é uma arte, é uma das artes. Então, a literatura a arte já é um dos pilares, sim, do nosso movimento, porque nós somos conhecidos por sermos uma das religiões, entre aspas, né? Um dos conhecimentos que tem o maior número de publicações, né?
nas mais variados campos. Então, nós podemos utilizar a arte, nós podemos utilizar o teatro, nós podemos utilizar a música, nós podemos utilizar tudo. E o que nós fazemos? Deixamos, não como protagonismo, mas como secundarismo. Triste isso. Nós poderíamos ter um proveito muito maior. Leon Denis fala isso no Espiritismo na Arte. As reuniões mediúnicas poderiam ter muito mais sucesso com a escolha das músicas corretas, para que levasse um determinado patamar de emissão fluídica do perispírito. E seria um sucesso muito maior nas reuniões de cura e de doação fluídica. Acho que eu te respondi, né, Kelly? Respondeu sim. Respondeu sim, e é excelente, a gente sempre está trazendo esse pilar da ciência também, que é um dos pilares da nossa doutrina, né? E que às vezes a gente também fica muito somente no aspecto religioso, se distanciando desse outro pedestal que é tão importante para, né? E até para compreender. O dia que eu não falar em ciência, você manda internar que alguma coisa errada aconteceu comigo, tá? O Gutenberg levantou a mão. Isso. É por causa da questão da citação da reunião mediúnica, né? Eu tive uma oportunidade de integrar um grupo mediúnico numa instituição espírita e, imediatamente, na coordenação daquele trabalho mediúnico, eu quis inserir a música. Como nós tínhamos ali um grupo misto, pessoas novatas querendo estudar mediunidade com muita seriedade, tínhamos também um grupo de companheiros mais antigos que já vinham por longas décadas fazendo o trabalho mediúnico, o trabalho da desobsessão, sem a utilização do recurso da música. Então, quando eu trouxe a proposta e levei, já cheguei na época com um gravadorzinho, né, com meus CDzinhos na minha pastinha de CDs, eu já criou um burburinho. Que música aqui, a gente nunca usou e tal. Os mais novos queriam experimentar. E naquele afã ali da proposta, eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos experimentar. A gente faz algumas reuniões sem música e depois utiliza algumas reuniões com música e vamos ver se isso produz algum efeito, se na prática isso nos faz bem. E depois de 5 reuniões sem músicas, nós então inserimos nas 5 seguintes, como combinado, a música New Age, a música clássica. Eu tive o cuidado de fazer uma seleção muito rebuscada, ouvindo a opinião de musicoterapeutas, lendo e pesquisando sobre o assunto. E nós, então, depois da 5ª reunião, utilizando a música, todo o grupo concluiu que, de fato, a música precisava fazer parte dos nossos trabalhos, porque houve um avanço, uma qualificação, tanto no grau de relaxamento, como na comunicabilidade dos espíritos. Então, confirmando, é uma ferramenta muito importante. E aí nós vamos nos reportar, só para concluir, em nosso lar, Lísias e André Luiz caminhavam por uma das alamedas. Num dado momento, André Luiz pergunta, Lísias, que músicas são essas divinas que eu estou ouvindo? E Lísias responde... A Kelly podia fechar o microfone. Aí Lísias responde, André, depois de muito observar, a governadoria de nosso lar concluiu que a música traz benefícios surpreendentes. Então, desde esse momento, desde essa observação e estudo, em todos os espaços de esforço significativo em nossa colônia, há a presença da música. Então, trata de uma teoria, de mais uma teoria. A gente vive isso na prática, tem orientações espirituais seguras de espíritos sérios, vindas por médiuns sérios, e a gente precisa dar o devido valor a essa questão. Exatamente, assim como também os grupos de arte também precisam ter muito cuidado e muito estudo e muito respeito com o que vem fazendo, justamente porque a gente sabe que os fenômenos mediúnicos e a assistência espiritual, assim como também o socorro, ele também se dá nesses momentos de ensaio, de apresentações. Então, assim, a necessidade imensa do artista espírita estar estudando, lendo, se apropriando do que a doutrina nos ensina, para que a gente possa também escolher os melhores caminhos para a reflexão através da arte. Assim também como a diversão através da arte, que reflete, enfim, né, nos seus mais variados gêneros. Diga aí, Marcelo.
Não, eu estou aprendendo muita coisa aqui, ouvindo muita coisa com vocês aqui, aprendendo também, muita coisa legal. Essa pergunta que eu quero fazer agora, eu gostaria de endereçar primeiramente a Alessandra, né? Porque fala sobre a questão da evangelização. A Abrarte, ao longo desses últimos tempos, ela vem pensando muito nesse binômio, né? Evangelização e arte. Né? E de que forma a arte ela pode, Alessandra, contribuir nos processos de evangelização e também ao inverso, o quanto os evangelizadores podem contribuir também na construção da prática da arte espírita nas casas espíritas. E ouvindo, a gente fez um processo de escutar, né, uma sketch que nós fizemos com vários evangelizadores pelo Brasil afora. Fizemos uma enquete virtual, e as pessoas foram respondendo. E a pergunta era: o que você, evangelizador, gostaria de ver num possível livro sobre arte na evangelização? Que tópicos, que temas você gostaria de encontrar nesse livro? Né? Então, a gente viu muita coisa, e uma das principais coisas que foram colocadas pelos evangelizadores foi a questão da prática, ou seja, como colocar na prática, né, a aplicação da arte nos processos de evangelização. Né? Quais as ideias de atividades artísticas, criativas, lúdicas, para os temas de evangelização. Então, esse foi o tema mais trazido, né, para a gente dos evangelizadores. Você, como evangelizadora, né, como alguém que está cotidianamente em contato com crianças e tudo mais, como é que você percebe, qual seria, no seu ponto de vista, a maior demanda que os evangelizadores teriam para poderem entender melhor a aplicação da arte nos processos de evangelização? A arte, a história, né, baseada já no exemplo de Jesus, o grande contador de história, deixou lindas lições através de suas parábolas, né, podem encantar tantas pessoas durante sua vida e até hoje, né, e através das histórias, das músicas, é uma forma, né, é uma ferramenta de chegar até a criança, de fazê-los... Alessandra, ainda está um pouco baixo o microfone. Está baixo? Aí, melhorou. Acho que você vai ficar segurando melhorou? ele aí. Melhorou? Eu acho que eu vou ter que segurar aqui. Então, como deu para Isso, fica melhor. O que eu falei até agora? Preciso repetir? Oi? Tudo bem agora? Sim. Se quiser, fica à vontade. Então, essa importância, né, do trabalho, da música, das histórias, né, são ferramentas de chegar, aproximar a criança, né? Não tem como. A gente, como educadora, a gente vê que as crianças, elas vêm cada vez mais... Alessandra, desculpa, Oi? mas a gente não tá te ouvindo. Você tem como tirar o fone? Porque tirar eu acho que tem algum problema no seu cabo. Desconectar. Assim? Porque agora tá perfeito, mas quando você começa a falar, some. E agora? Tá ótimo. Então, o fato da gente, como educador, hoje as crianças, elas precisam de muito estímulo. E esse estímulo vem através da arte, da música, das histórias, né? Essa forma lúdica, essa forma de aproximá-los na evangelização, para poder passar as histórias, as vivências de Jesus, né? Sentimentos, sempre através da arte, da contação, naquele momento que a gente recebe as crianças, às vezes, com vários sentimentos, né? Eles vêm para a evangelização e
vê-los nas atividades. Então, não tem como a gente não colocar a arte na evangelização. E os grupos ainda, nós buscamos muito esse conhecimento através de estudos, da união do nosso grupo, sempre trocando ideias de como a gente pode realizar uma atividade com bonecos, construindo os bonecos, construindo as histórias. Nós temos tantas, a Silvana, nossa artista no EVA, levando os bonequinhos, forma de estimular as crianças, né? E na evangelização, para poder passar esse estudo a eles. É isso mesmo, Alessandra. E você falou da questão de estímulo, e hoje as crianças são tão estimuladas com telas, com celular, com desenho animado, né? E aí trazer essa arte para o convívio deles, trazer um estímulo à criatividade dessas crianças, né? E a criatividade para o bem e para o belo burilar esse espírito desde muito pequenininho, né? A gente que trabalha lá com o Areninha, que tem crianças, a gente pega crianças de 6 anos para trabalhar com teatro espírita. Eles fazem parte da evangelização e fazem parte do grupo de teatro. Então, assim, a gente vê o quanto eles têm a aflorar. A gente baixa o mínimo de estímulo e a gente já vê que vem espíritos artistas de muitos séculos e muitas encarnações. E é lindo de ver. Então, a gente poder estimular as crianças a não estar tanto em telas é maravilhoso. Né? Hoje, infelizmente, a gente está precisando, em virtude dos nossos isolamentos. Inclusive, o Areninha está continuando, né, o trabalho, mesmo com esse momento de isolamento, nós estamos continuando virtualmente, né, com encontros e produções artísticas por parte deles, mas é bom que a gente estimula esse belo nessas crianças e a criatividade. Gente, eu sei que vocês têm mais muitas perguntas, a gente recebeu todas aqui, mas o nosso tempo já está mais que estourado, né, Marcelo? Nosso tempo já está mais que estourado. A gente ficaria aqui, olha, papo quando é bom, eu sempre digo isso, papo quando é bom, a gente entra à noite adentro, ó, parece que a gente está tudo numa sala aqui conversando, isso é bom demais. E conversando e trazendo tantas reflexões importantes para o momento que a gente está vivendo. E que oportunidade única é essa de estarmos aqui reunidos nesse momento. E aí, assim, eu acho que o que eu gostaria de deixar, antes de Marcelo puxar as considerações finais, né? Eu acho que a gente tem muito arcabouço aqui, reveja essa live, vai ficar salva, né? Então, consulta novamente tudo que a gente conversou aqui, porque certamente você vai encontrar nas obras essa validação da influência da arte para a evolução desse espírito. Olha tanta coisa que passou aqui, nos informando de que é real a arte para a evolução do espírito. Que arte, Kelly? Todas as linguagens. Pintura, dança. Dança é arte espírita? Também pode ser, né? Nós aqui em Natal temos o grupo Arte e Paz, temos o grupo Hawari, temos o grupo Gás, trabalhando também com dança espírita. Então, a dança pode fotografia? Pode poesia, pode tudo. Então, assim, a gente tudo pode e tudo deve, com muito estudo, muita cautela, procurando pessoas que já fazem também arte, tem associações na sua cidade, então procura para saber os postulados, por onde começar, isso é muito importante, né, Marcelo? Chega, seu Tavares, não me deixa sozinha. Ai, já que eu tô sozinha, eu vou aproveitar. Enquanto o seu Tavares bota todo mundo aqui na tela, o Persona tem o trabalho também com a evangelização infantil. Tem a turma do Chiquinho. Gente, a gente tem um boneco que a gente já até participou aqui de uma live com ele, que é transformando os nossos Chico querido Xavier em um bonequinho, o nosso Chiquinho. Então, a gente tem vídeos no nosso Instagram, @Grupo Persona, e também aqui no Facebook, no Grupo Persona de Teatro Espírita.
Lá você vai ver vários vídeos que, inclusive, foram encaminhados para o Fórum Nacional de Arte Espírita que tivemos agora. E o Chiquinho tá lá, contando história, contando casos. Alessandra, você pode assistir lá para também levar para suas crianças da evangelização. É muito legal e muito divertido. Marcelo, caiu, seu Tavares? Caiu, mas vai se levantar. Ele é um pau de taco. Chega já. Então vamos aproveitar e pedir para os nossos convidados fazerem as suas considerações finais. Podemos começar com o nosso amigo Orson. Bom, Kelly, Tavares, nosso Marcelo, Gutenberg, Alessandra, Ana, que tarde feliz, viu? A gente fica muito honrado e agradecido, porque realmente o que nós vivemos hoje foi uma expressão de arte tecnológica aliada à arte de cada coração que aí se expressou, né? A arte tecnológica nos aproximou e nos possibilitou esse diálogo tão rico. Eu agradeço imensamente essa oportunidade e desejo a todos que continuemos a trabalhar com esses recursos que estão à nossa disposição. A nossa criatividade é capaz de utilizar todos esses recursos a benefício do trabalho que nos une. Muito obrigado a todos. Podemos falar agora também, nosso amigo Gutenberg, vou deixar as meninas por hoje, brincadeira. Mas pode começar o nosso amigo Gutenberg também a finalização, suas considerações finais. Olha, minha gente, eu estou igualmente feliz, como o Orson falou, foi uma tarde muito abençoada. Nós que vivemos a arte, estudamos esse assunto com muita alegria, com muito gosto, é sempre bom trocar experiência com os amigos que também lidam nessa frente de trabalho abençoada. A gente vai aprendendo muito, e eu sou muito grato pelos aprendizados dessa tarde, por ter conhecido outros amigos que ainda não tinha tido o prazer de conhecer. Estamos à disposição para futuros debates. Eu acho que ainda tem muito tema que a gente pode conversar, trocar aqui, fazer um tricôzinho junto, né? Sobre, por exemplo, a cobrança no meio artístico, né? Se a gente deve cobrar pela arte espírita. Existem companheiros que falam, outros não. Isso é correto? Isso é legal? Como a literatura faz? Nós temos referenciais hoje no campo de literatura. Nós podemos debater também ainda sobre a qualidade da música espírita, porque Kardec deixa claro em Obras Póstumas, nessa entrevista com Rossini, se haveria música espírita. Eu acho que cabe um bom debate também sobre que música é essa? É uma música de qualidade ou qualquer música com temática espírita é música espírita? E existe música espírita fora dos arraiais espíritas, fora da temática que aborda perispírito, mediunidade, etc., os nossos temas? Então tem muita coisa boa que pode ser debatida. Eu deixo minha sugestão de nós marcarmos um novo encontro para fofocarmos um pouco mais sobre esse assunto que é tão importante. Muito obrigado pelo carinho. Meu Deus, a gente gosta de... Olha, seu Gutenberg, o senhor não, né? Porque agora todo mundo é amigo. Você não sabe, por favor. Você não sabe, viu? Você deixou a deixa aqui. A gente vai aperrear cada um de vocês, porque a gente já estava no Zap. O grupo já estava aqui. Eita, vamos convidar eles separadamente também, pra gente ouvir mais. Agora você deixou a deixa, já era, viu? Mas eu só volto se você chamar esse povo todo para ajudar aí, que sozinho não quero, não. Então tá maravilhoso. A gente vai novamente a mesa e a gente já marca pro povo assim umas 4 horas já de encontro. Vamos lá. É isso aí. Obrigado, meu querido. Alessandra, minha amiga, faça suas considerações finais. Deixa eu aprender aqui, tá dando para ouvir agora? Agora tá. Eu quero agradecer a todos essa tarde maravilhosa, participar junto com pessoas aí maravilhosas e fazer um pedido aos profissionais da nossa cidade, aos artistas, né, para quem puder, né, participar do nosso trabalho lá na casa, na comunidade, para a gente poder ampliar nossos trabalhos de evangelização, né? Implantar aí um coral com as crianças, né? O teatro, para nós formarmos e ampliarmos nosso grupo de trabalho lá da evangelização, que nós estamos precisando. E quero seu contato para a gente trocar ideias, Kelly.
quanto à evangelização infantil, para poder ampliar lá nossos trabalhos com nossas lindas crianças. Ah, maravilha, com certeza. Vamos sim ampliar nossos contatos, com certeza absoluta. Me acha no Persona, me acha lá nas redes sociais, a gente troca aqui, depois se eu Tavares passa o telefone. Alguém me conecta aí com a Alessandra, que é pra gente dar continuidade aí a esse negócio desse encontro. Olha, eu gosto de encontro assim, que a gente já sai tudo amigo. Verdade. Crianças, né, nessa evolução, não só as crianças, né? Com certeza, né? Que eles levam para casa, eles levam para as famílias, isso é um ciclo, né? Ai, minha querida Ana de Nigres, agora eu queria que você terminasse, fizesse suas considerações finais, assim, agradecendo também pelas palavras de todos, as suas também, que foram maravilhosas aí pra gente que estuda e arte espírita, precisa beber na fonte do Leon Denis, que ótimo que você esteve aqui conosco. Então, vou apimentar um pouquinho a proposta do Guto, que eu adorei, né? E puxar a brasa para minha sardinha e vamos entender a questão da pintura dentro do centro espírita, não só se apegando na questão da pintura mediúnica, e sim a pintura mesmo, a pintura bela, que sensibiliza. Isso aí. Né? A pintura que emociona, que isso é importante. Eu gostaria muito de conversar a respeito, eu sempre tive, assim, eu sou artista plástica há muitos anos, eu sou uma hiperrealista, gosto de hiperrealismo, de retratismo, e sempre fico muito triste de ver, assim, eu posso até magoar agora alguns e ver alguns borrões serem considerados arte. E eu vou dizer, porque eu falo com toda a cara de pau, eu acho que a gente que está na terceira idade, a gente tem a liberdade de falar o que sente, né? Sem ter medo de magoar. Eu vou ler um trechinho pequenininho que vai ser minha finalização de Leon Denis, obviamente, no livro Espiritismo na Arte. E ele fala o seguinte: o objetivo essencial da arte é a busca e a realização da beleza. É, ao mesmo tempo, a busca de Deus, uma vez que Deus é a fonte primeira e a realização perfeita da beleza física e moral. Quanto mais a inteligência se purifica, se aperfeiçoa, se eleva, mais ela se impregna da ideia do belo. A busca do belo, a busca da beleza, a busca daquilo que nos sensibiliza, como dizem os espanhóis sabiamente, a palavra duende, que não existe em nenhuma outra língua, que significa a emoção que eu sinto quando eu vejo uma obra de arte. Isso tudo está a serviço do nosso crescimento. Como diria Denis também, sempre sempre crescendo, sempre evoluindo, buscando cada vez mais, que é o nosso objetivo maior. Eu virei com prazer responder o que você quiser. Kelly, você pode usar e abusar, que a gente volta se Deus quiser. Ai, meu Deus do céu, Marcelo, você... ainda bem que isso está gravado, minha gente. Tá gravado. Tudo gravadinho. Já quero agradecer a cada um, né? A Orso, em primeiro lugar, não por nada, mas também porque a partir dele nós tivemos o conhecimento de todos vocês para estarmos aqui nessa tarde. Então, muita gratidão, né, por ter compartilhado conosco nesse momento, e outros amigos para estarem aqui também, né? Então, foi muito maravilhosa a nossa conversa, realmente. Uma excelente roda, uma excelente mesa redonda, quadrada, na tela, tanto faz. Mas foi um excelente encontro, né? E eu acho, assim, que a gente precisa se encontrar com certeza novamente para trazer outros pontos como os colocados aqui. Ana, a gente já vai aqui organizar dias aí para falar sobre artes plásticas, né? Sobre a qualidade técnica, super apoio, né? Nós do Persona fazemos live, nós no Arena fazemos live, nós temos a assessoria de arte espírita do Rio Grande do Norte, do qual eu e Marcelo fazemos parte, que fazemos lives também. Então, assim, temos muitos canais para
para convidar vocês todos, e a gente vai convidar com certeza, né, Marcelo? Sem dúvida alguma. A gente já aqui também agradece, né, em nome da Web Rádio, em nome do nosso amigo Tavares, de toda a organização da Web Rádio Estação da Luz, em nome do Persona, né, nós do Grupo Persona que somos praticamente sócios aqui da Web Rádio, graças a Deus, com o nosso amigo Tavares. Foi um grande prazer mesmo, imenso, né, estar com vocês aqui, ouvir a expertise de vocês, tudo que vocês trouxeram para contribuir nesse debate aqui, quer dizer, na verdade, foi um debate, nessa conversa, né, dessa nossa mesa quadrada aqui. Então, a gente fica muito feliz, agradece muito a sua presença, e já fica aí, já deixa também com o Tavares a ideia de novas lives com vocês, ou com alguns de vocês, ou com outros companheiros também, para a gente dar continuidade a essa discussão aqui. Muitos pontos que foram colocados pelo Gutenberg, pela Ana, são importantíssimos para que a gente reflita, converse, discuta, para que a gente consiga avançar na prática do entendimento da arte espírita no nosso movimento, né? Ou da arte no nosso movimento, como queiram. Então, a gente vai finalizando aqui, e assim como a Ana fez, eu gostaria de finalizar as minhas palavras com uma passagem aqui, que está na obra O Consolador, né? Palavras de Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, quando Chico pergunta a Emmanuel a respeito do que vem a ser a arte, o que é a arte, e então Emmanuel sabiamente responde: a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas, e o seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito, e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Mais uma vez, obrigado a todos, fiquemos com Deus. Tavares, mais uma vez, obrigado. Obrigada, seu Tavares. Obrigada a todo mundo que ficou aqui, né, Marcelo, conosco assistindo, que só faz sentido que se tem gente aqui com a gente também, né? Coração. É isso aí. Beijo, obrigado, pessoal. gente. Muito obrigada. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Prazer.